cena 3 é só você, e cena 2 é você, e cena 3 é apostila. Se dá um alt tab, vai para apostila, tá? Alt aqui, ó, alt tab. Certo? Cena 2, manual. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula nossa de ciências. Tá? Então, dando sequência ao nosso conteúdo de separação de misturas, que nós vimos na live ontem, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre as separações de misturas, tá? Então, vocês podem acompanhar a nossa videoaula lá na página 4 da apostila, tá? Para a gente começar e iniciar, então, o nosso conteúdo, né? Então, ontem nós falamos um pouquinho sobre o que eram misturas homogêneas, o que eram misturas heterogêneas, e, de uma forma geral, quais eram os tipos de separação que nós poderíamos ter, né? Então, o primeiro tipo de separação de mistura que nós temos, tá, é o método que nós chamamos de método de catação. Tá? Então, a catação, como vocês podem ver na imagem aí, né, é uma forma de separar, então, alguns objetos, né, alguns fragmentos. Então, a gente vai utilizar a mão, a gente vai utilizar a pinça, né, algum objeto com o qual a gente consiga catar, separar através de catação as misturas, né, os fragmentos ou as partes que vão fazer parte da nossa mistura. Né? A catação a gente só consegue utilizar se nós tivermos uma mistura heterogênea. Se nós tivermos uma mistura homogênea, nós não conseguimos utilizar um método de catação, porque a gente precisa ter na minha mistura, tá, elementos que estejam no estado sólido. Então, ontem, por exemplo, nós vimos a mistura do pó de café com o feijão. Nesse caso, a gente pode utilizar a catação ou a peneiração para separar o pó de café do feijão, porque a gente tem dois componentes misturados que estão no estado sólido. Então, a gente consegue, né, separar utilizando esse método que nós chamamos. Então, vocês têm vários exemplos aí que nós podemos usar a catação. Então, como vocês veem na imagem, a catação de conchas na praia, catar o feijão, quando a gente separa o lixo, né? Tudo isso é uma forma de separação de mistura que a gente vai utilizar ou a mão ou a pinça. O segundo método que nós temos aí na nossa apostila é um método que nós chamamos de flotação. Tá? O método de flotação, a gente também consegue separar misturas que são heterogêneas. Tá? E aí a gente consegue separar líquidos que tenham densidades diferentes. Tá? Então, se vocês observarem, nós temos aí um recipiente onde nós temos, né, 3 fases. Então, eu consigo ver a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. Porque a gente tem 3 componentes aí misturados. Eu tenho um líquido e dois componentes no estado sólido. Então, aí eu tenho a serragem, que é o pó da madeira, eu tenho a água, né, e eu tenho a areia. Então, quando nós vamos usar o método de separação chamado flotação, a gente vai ter que ter, né, componentes que tenham densidades diferentes para que, quando a gente dissolva esses componentes em um meio líquido, eles se separem automaticamente. O mais leve, ele sempre vai flutuar e os mais pesados vão decantar. Então, se vocês observarem, na primeira fase, nós temos a serragem, porque ela é mais leve. Depois, na segunda fase, nós temos a água, né, porque ela tem uma densidade intermediária. E no fundo, nós temos o sedimento, que é a areia. Como ela tem uma densidade mais pesada, ela vai decantar. Então, para mim usar o método de separação flotação, né, eu preciso sempre ter elementos com densidades diferentes sendo misturados em um meio líquido. Então, eu vou precisar sempre de elementos que estejam no estado sólido e elementos que estejam no estado líquido, para mim poder fazer a mistura e aí então eu conseguir fazer essa separação dessa mistura. Então, aqui ainda a gente tem uma mistura heterogênea com componentes em estados físicos diferentes. Então, para mim utilizar o método flotação,
eu preciso ter os meus elementos que estão misturados em estados físicos diferentes e que tenham densidades diferentes. Então, esse é um exemplo de flotação. Depois, nós temos o exemplo de peneiração, que a gente falou ontem também sobre ele, né? A peneiração, ela também pode ser chamada de tamisação, né? E a gente vai utilizar esse método de separação de misturas em misturas que são heterogêneas e que estejam no estado sólido. Então, a gente pode utilizar a peneiração para diversos componentes. Nesse caso, a gente tem aí a peneiração da areia, né? Separação da areia da pedra. Ontem a gente também viu que a gente poderia utilizar para separar o feijão do pó de café. Então, a gente pode peneirar várias misturas que estejam no estado sólido e então separar essas misturas. E aí nós vamos observar que a peneira ela tem de diversos tamanhos com diversas malhas, ou seja, com diversos tamanhos de furinho. E aí conforme o que eu quero separar, conforme a mistura que eu quero separar que esteja no estado sólido, eu vou usar uma malha, ou seja, eu vou usar um tipo de peneira, né? Porque conforme o tamanho da composição da minha mistura, é o tipo de peneira que eu vou ter que usar para fazer essa separação. Na nossa imagem, como vocês podem observar, a gente está peneirando farinha de trigo, né? Então, provavelmente vocês já devem ter visto a mãe de vocês fazendo isso em casa. Peneirar a farinha de trigo para tirar os grãos de trigo que não foram totalmente triturados e transformados em farinha. Então, eu preciso usar uma peneira que ela tem uma malha bem fininha, porque o grão de trigo ele é bem pequenininho. E a farinha de trigo também. Então, eu preciso usar uma malha bem fininha, né, com buraquinhos bem pequenininhos para conseguir fazer isso. Então, a gente pode usar a peneira para peneirar misturas que estejam no estado sólido. Tá? Eu sempre vou usar isso. Eu não posso usar a peneira, muitas vezes, para peneirar objetos que estejam no estado líquido, que eu não vou conseguir fazer essa separação. Por exemplo, eu não conseguiria separar a água do sal com uma peneira, né? Porque a gente tem uma mistura que é homogênea e eu tenho nessa situação componentes que não vão passar pela peneira e vão ser separados. Então, dependendo do tipo de mistura, é o tipo de método que eu vou utilizar. Agora, por exemplo, se eu tivesse feijão e água, aí eu conseguiria separar na peneira. Ou arroz e água, eu também conseguiria separar na peneira, porque eu teria uma mistura que é heterogênea. Tá? Depois, o próximo método que nós temos, né, é um método que nós chamamos de dissolução. Tá? A dissolução, ela vai separar as misturas através, tá, de dissolução, de dissolver um dos componentes e depois a gente emprega o processo de filtração para separar, então, esses indivíduos, né, esses componentes aí da minha mistura. Então, a dissolução ela é chamada de dissolução fracionada justamente porque a gente vai precisar de dois métodos para que isso aconteça. Primeiro, eu vou precisar dissolver os meus componentes e depois eu vou precisar filtrar esses meus componentes. Então, se vocês observarem, eu tenho aí uma mistura de areia e sal. E para mim separar a areia do sal, eu vou precisar, então, dissolver a areia e o sal para depois, então, fazer o processo de filtração. Então, observem que no primeiro frasco, eu só tenho a areia e o sal. No segundo frasco, eu vou adicionar a água. Eu vou dissolver o sal que está ali. E aí, eu vou ficar com água, mais sal dissolvido e areia. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou filtrar. A areia vai ficar retida no filtro e vai passar somente a água com o sal dissolvido. E aí, depois, eu vou esperar essa água evaporar e aí, eu vou ter somente o sal. Então, observem que eu separei a água do sal da areia. Então, quando eu tenho dissolução fracionada, eu sempre vou precisar de um indivíduo, né, de uma mistura que tenha um componente líquido para fazer a dissolução. E aí, depois, eu vou realizar o processo de filtração para separar parte desses componentes. Por isso que ela é chamada de fracionada, porque a gente vai fazer isso em partes, tá? Eu sempre vou separar as misturas envolvidas em
divisões em partes. Então, por isso que ela é chamada de dissolução fracionada, porque eu vou fracionando, eu vou dividindo para conseguir separar esses componentes dessa mistura. Então, para mim separar, por exemplo, a areia do sal, eu vou precisar adicionar água, eu vou precisar filtrar essa água no qual eu dissolvi a areia e o sal, porque eu vou ter água dissolvida, perdão, eu vou ter sal dissolvido na água, e aí após o processo, então, eu vou ter somente, no final, a areia e o sal separados, tá? Então, a gente consegue fazer isso com diversas misturas. Areia e sal, pimenta e sal, açúcar e ervas. Então, diversos componentes que a gente utiliza na nossa cozinha, a gente consegue separar eles através da dissolução fracionada. O próximo método que nós temos é o método da filtração comum. Como vocês podem observar, né, a filtração comum consiste em filtrar, né, um elemento, né, uma mistura que tem uma fase líquida e uma fase sólida ou uma fase gasosa. Então, vocês podem observar que a gente tem aí a filtração acontecendo quando a gente coa o café. Então, vocês têm um filtro e vocês têm o pó de café e vocês têm a água, né? Então, a água ela vai dissolver o pó de café e vai passar pelo filtro, né? O que vai acontecer? Vai ficar retido, né, o pó de café no filtro e vai passar somente a água com parte do pó que foi dissolvido, né? Então, a gente consegue também fazer essa separação, tá? Porque eu misturei o pó de café na água. Então, tem uma mistura que nós chamamos de café. Como é que eu separo o pó de café da água? Utilizando um filtro. Então, isso a gente pode também utilizar para outras situações do nosso dia a dia. Então, quando a gente usa o ar-condicionado, o filtro do ar-condicionado ele vai filtrar o ar, então não vai deixar partículas passarem. Quando a gente utiliza o aspirador de pó. Então, a gente tem várias situações no qual a gente utiliza o filtro, tá? A filtração. Quando vocês tomam a água filtrada, então a gente tem um filtro lá que também vai fazer o processo de filtração. Então, o processo de filtração, ele retém partículas no estado sólido, só passa pelo filtro quem está na fase líquida ou partículas muito pequenas pela superfície porosa do filtro, tá? O próximo método que nós temos é o método de decantação, tá? Então, o método de decantação ele vai consistir em separação também por densidade, igual nós vimos anteriormente quando nós falamos sobre a flotação, né? Só que a flotação, a diferença é que a gente sempre vai precisar de um meio líquido para misturar esses componentes, né? Para que eles então se separem pela densidade, né? No método de decantação, a gente só vai usar a densidade entre fases, tá? Então, eu posso ter substâncias que são sólidas misturadas com substâncias que são líquidas, líquidas com líquidas, né? Na flotação, não, eu preciso sempre ter elementos no estado sólido e elementos no estado líquido. Então, eu preciso sempre ter na minha mistura um componente que esteja no estado líquido. Na decantação, não necessariamente eu preciso ter um elemento no estado sólido e um elemento no estado líquido. Eu posso ter todos os elementos no estado líquido, porque a gente vai trabalhar com densidades de fases. Então, quando eu misturo, por exemplo, a água e o óleo, né, eles não vão se misturar por completo. Então, mesmo que eu chacoalhe meu recipiente onde eu tenho água e eu tenho óleo, depois de um certo tempo a gente vai ver uma fase formada pelo óleo e uma fase formada pela água. Por quê? São substâncias que estão no estado líquido, mas têm densidades diferentes. Então, nesse caso, a gente separou a água do óleo por um processo de decantação. Como vocês podem ver no exemplo da nossa apostila, a gente fez essa separação usando areia e água, né? Então, a gente misturou a areia e a água e depois de um período de tempo, a areia ficou no fundo e a água ficou na superfície. Por quê? São componentes que têm densidades diferentes, então elas se separam através do processo de decantação, tá? O outro método que nós temos é a centrifugação, tá?
que vai separar as misturas, tá? Sempre no estado sólido do estado líquido, né? E é bastante interessante a centrifugação, porque vocês podem ver isso acontecendo na casa de vocês, na centrífuga, quando a mãe coloca a roupa na máquina para centrifugar. Então, a roupa está no estado sólido, mas ela está encharcada de água. E aí, a centrífuga, ela tira essa água da roupa num processo que nós chamamos de centrifugação. Então, ela vai realizar um processo, né, que nós chamamos de aceleração da decantação e retirar, então, o componente líquido da minha mistura, né? A centrífuga ela consegue realizar esse processo de retirada do componente líquido da mistura através de movimentos de rotação, tá? Então, ela vai rodar e vai jogar para fora do seu movimento de rotação as partículas que estão no estado líquido. E aí, então, ela separa o sólido do líquido através dos processos de rotação, tá? A gente também vê esse processo de centrifugação acontecendo quando a gente precisa separar o plasma do nosso sangue, que é a parte líquida das células, dos elementos figurados. Então, quando a gente faz exame de sangue, a separação das nossas células sanguíneas da parte líquida do nosso sangue também acontece pelo método de centrifugação. Então, quando a gente precisa fazer algum tipo de exame sanguíneo para ver se nós temos algum tipo de patologia, como é que estão as nossas células sanguíneas, a gente utiliza também o método de centrifugação para fazer isso, tá? E para a gente finalizar, os últimos métodos que nós temos, tá? A destilação simples e a destilação fracionada e a fusão fracionada. Esses três tipos de métodos, eles vão separar, como vocês podem observar, misturas homogêneas. Então, todos os métodos que nós falamos até agora, que foi a peneiração, a flotação, a decantação, a diluição, tá? São métodos que nós utilizamos para separar misturas heterogêneas, tá? Que se dividem em fases, então que tem componentes que são diferentes, que estão no estado líquido ou no estado sólido, então que tem estados distintos. No caso da destilação simples, da destilação fracionada e da fusão fracionada, nós vamos utilizar esses métodos para especificamente separar misturas homogêneas. Tá? Então, o método da destilação simples, como vocês podem ver, ela vai separar através de um processo de destilação a mistura, então ela vai precisar aquecer essa mistura. Então, se vocês observarem, nós temos termômetro, nós temos balão de destilação, e aí o que vai acontecer? A gente vai ter um aquecimento da minha mistura, essa minha mistura ela vai passar por um processo de evaporação, e aí então o sólido vai permanecer, o líquido vai evaporar e depois vai se transformar em líquido novamente. Tá? Esse tipo de separação a gente usa para separar a água do sal. Tá? Então, a gente usa a destilação simples para fazer a separação da água salgada. Lembra que nós comentamos ontem que o sal de cozinha ele é extraído da água do mar. E para a gente extrair o sal de cozinha, ele precisa passar por um processo de destilação simples. Tá? Então, para a gente extrair o sal da água, a gente vai precisar destilar essa água. Ou seja, a gente vai precisar tirar a parte líquida dela e deixar somente a parte sólida. A destilação fracionada ela vai funcionar da mesma forma. Só que ela vai ser fracionada porque ela vai, conforme a temperatura da destilação ela vai aumentando, a gente vai tendo separações, né, de componentes da minha mistura que vão sendo diferentes. Então, se vocês observarem, aí na minha destilação fracionada, eu tenho a destilação do petróleo. Então, quanto maior a temperatura, conforme a temperatura ela vai aumentando, né, quanto maior a temperatura a gente vai tendo, quanto mais temperatura, na verdade, a gente vai tendo, mais componentes eu vou separando. Então, quando eu tenho o petróleo, né, sendo submetido a uma temperatura de 205 graus,
eu tenho formação de gás. Quando essa temperatura ela vai aumentando, né, chega a 325, eu vou ter produção, né, vou ter, na verdade, separação de gasolina e querosene. E aí, conforme isso vai aumentando, eu vou tendo os outros componentes da minha mistura sendo separados. Então, a destilação fracionada ela vai também acontecer em partes, devido ao aumento da temperatura. Então, toda destilação, tanto a simples quanto a fracionada, a gente vai utilizar a temperatura, tá? Então, eu preciso ter aumento de temperatura para acontecer a destilação, ou seja, para mim separar os meus líquidos. E o último método que nós temos, que é a fusão fracionada, a gente também vai utilizar a temperatura. A gente vai aquecer o meu elemento, né? E através desse aquecimento a gente vai ter a separação também dos elementos que estavam no estado sólido, vão passar para o estado líquido, e a partir disso, então, né, nós vamos ter a separação desses elementos, desses metais. Nós vimos ontem que a gente consegue fazer isso com o aço inox da nossa pia, do nosso exercício de ontem. Então, o aço ele é formado por ligas metálicas, por metais. E aí, quando eu aqueço, né, eles vão passando por um processo de fusão, né, e aí vão se separando, vão derretendo e vão separando. Tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre as misturas. E aí vai ficar a tarefa para a nossa próxima live. Então, vocês têm que me enviar a tarefa até terça-feira que vem, tá? Da página 8. Tá? Então, a partir de agora, depois que vocês assistirem, né, essa videoaula, vocês já podem começar a realizar a tarefa da página 8, que são 5 exercícios. E aí vocês vão me enviar esses exercícios até a nossa próxima live, né? Então, vocês têm que me enviar até terça-feira, tá bom? Até terça, então, pessoal.